E aí, galerinha? Vamos continuar nossa revisão falando sobre as formas de equação de reta. Nós vimos na aula anterior que a equação de reta tem uma equação chamada fundamental, que ela usa o coeficiente angular e um ponto conhecido dessa reta. Outras formas de equação de reta, que eu vou apresentar para vocês, elas partem da equação fundamental. Então, aqui nós temos a equação fundamental, y menos y0 igual a m de x menos x0, onde m é o coeficiente angular, x0, y0 é um ponto conhecido. Uma outra forma de equação de reta é essa daqui, ax mais by mais c igual a 0. É a usada principalmente para a gente dar os resultados dos exercícios, tá? Sempre. E também quando vai resolver um sistema que envolve duas retas. Então, a gente sempre trabalha com a forma geral, tá? Essa é a equação geral da reta. Como que eu faço? Eu pego o coeficiente angular, desenvolvo, né? Faço a distributiva e passo tudo para o primeiro membro, fazendo com que a equação fique igual a 0. Começa sempre com o x, depois mais o y e um termo independente. Outra equação é a equação chamada reduzida. Reduzida porque o y está isolado em função de x. M e q são coeficientes. M é coeficiente angular da reta, como a gente já conhece daqui, e o q é o coeficiente linear da reta. Ele é responsável por indicar o ponto de intersecção da reta com o eixo y. Esse outro tipo, que parece um sisteminha, em que a variável x e a variável y estão em função da variável t, onde t é real, é chamado reta paramétrica. Tá? É quando nós temos um problema, uma situação problema, em que a variável x depende de um resultado de t e a variável y também depende desse resultado de t. Então, as duas estão relacionadas e formam uma função de uma reta. Tá? São chamadas equações paramétricas, porque elas dependem desse parâmetro t. Para chegar na paramétrica, eu vou partir aqui da equação fundamental, fazendo com que este membro seja igual a t e este membro também igual a t. Vai ficar duas equaçõezinhas, onde eu vou isolar na que está com y, o valor de y em função de t. E aqui tiver o x em função de t. Aí ela vai ficar assim. E a última é a forma segmentária, que é a equação de um segmento de reta. X sobre A mais Y sobre B igual a 1. Essa característica tem que ser feita dessa maneira, para ela ser segmentária, ela tem que ficar sempre igual a 1. A e B são as coordenadas dos pontos de intersecção. A, intersecção com o eixo X, então é o XA, e o B é a intersecção do Y. Tá? Então, aqui seria o A0 e aqui seria o 0 e B. Tá? Como fazer a passagem de uma equação para outra? Então, vamos fazer um exercício em cima disso. Eu tenho aqui os pontos A e B conhecidos da minha reta, certo? E eu quero determinar a equação que passa por esses pontos. Bom, primeiro passo, eu vou determinar o coeficiente angular da reta, porque sem ele a gente não consegue montar reta nenhuma. Então, a fórmula é y menos y0 sobre x menos x0, certo? Fazemos o cálculo. Eu vou considerar o ponto A como sendo o meu x0 e y0, certo? Aí eu faço y menos y0, então vai ficar 4 menos 2 e 0 menos 1, que é o x menos x0. Então, nossa equação vai ficar 4 menos 2 dá 2, sobre menos 1. Nosso coeficiente angular é 2, é menos 2, certo? Em seguida, eu vou montar a equação fundamental. A equação fundamental é y menos y0, que é igual a m, que multiplica x menos x0. Substituindo o meu parzinho que eu chamei de x0 e y0, vai ficar y menos 2 igual coeficiente angular menos 2
x menos 1. Ok? Bom, aqui eu tenho uma das equações que a gente viu na última aula, que é a forma fundamental. Quero passar para a forma geral. Para a forma geral é só você continuar fazendo aqui a distributiva. Então fica menos 2x mais 2, certo? E puxar tudo para o primeiro membro, colocando sempre o x em primeiro lugar. 2x, né? Ele é menos 2, vem mais 2. Já tem o y lá, mais y. E esse daqui passa para cá. Aliás, o mais 2 passa para o primeiro membro, menos 2. Então, ele fica menos 2, menos 2, igual a zero. Então, a nossa equação na forma geral vai ficar 2x mais y menos 4 igual a zero. Ok? Então, essa daqui é a equação na forma geral. Ah, mas agora eu quero passar a minha equação para a forma reduzida. Você pode partir de qualquer uma que você está. Eu vou partir daqui da geral, que está mais fácil. Então, o que é a reduzida? É isolar o valor de y. Então, eu isolo o y, tá? Isolo o y, e todo mundo vai para o segundo membro. Fica menos 2x mais 4. Pronto, olha que simples. Já temos a reduzida. Ah, mas eu quero fazer a paramétrica. Bom, a paramétrica você precisa da equação fundamental, porque fica mais fácil. Como é que você faz? Você pega o primeiro membro e chama de t. Então, ela vai ficar assim, ó, t igual a y menos 2. Você vai isolar nessa equação o valor de y. Então, ela vai ficar assim, ó, y igual a t mais 2. Então, y em função de t. Aí, pega o segundo membro, tá? Se quiser já pegar desenvolvido, que fica até mais fácil, pegar essa parte. Vai fazer a mesma coisa. T igual a menos 2x mais 2. Então, já fazendo a distributiva. O que eu vou fazer aqui? Isolar o valor de x. Então, x fica sozinho. Tá? Aí eu passo o 2. Então, vai ficar t menos 2. E passo o menos 2 dividindo tudo. T menos 2. Tá? Então, aqui você teria a paramétrica. E para você escrever o resultado da paramétrica, você escreve na forma de um sistema. X. Aqui eu vou só ajustar o sinal. Então, mais e menos fica menos t. Menos e menos vai ficar mais 2 em cima. E o 2 embaixo. Então, eu fiz o acerto do sinal aqui para o sinal negativo não ficar no denominador. E aqui é t mais 2. Com t pertencendo a R. Certo? Então, aqui eu tenho a equação na forma paramétrica. Ah, mas eu queria fazer a equação segmentária dessa reta. Como é que eu vou fazer a segmentária? Parte da equação geral, que é mais fácil você chegar nela. Então, pegando aqui a equação geral. Então, vamos apagar essa parte. Nós já fizemos. Nós vamos precisar de um pouquinho de espaço. Tá? Nós vamos pegar a nossa equação geral da reta. Que aqui é 2x mais y menos 4 igual a zero. O que nós vamos fazer com essa equação geral? Nós vamos passar o termo independente para o segundo membro. Então, fica 2x mais y igual a 4. E vamos fazer com que aqui apareça o 1.
Então, para aparecer 1, eu vou dividir por 4. A equação inteira dividida por 4. Então, 2x dividido por 4 vai ficar x sobre 2. Mais y dividido por 4 vai ficar y sobre 4. 4 dividido por 4 dá 1. Essa é a equação segmentária da reta. Tá? E essa aqui é a coordenada em que a reta passa em cima do eixo x. Então, é o ponto 2 e 0. E essa é a coordenada do ponto em que a reta passa em cima do y. É o 0 e 4. Ok? Uma observação rápida para vocês é assim. Eu também posso, a partir de 2 pontos dados, eu coloco um ponto genérico x e y e encontro a equação geral da reta fazendo o determinante desses 3 pontos como se fosse a condição de alinhamento de 3 pontos. Na hora que eu calculo esse determinante, ele vai gerar para mim a equação geral da reta, já igualada a 0. Ok? Então, a gente fica por aqui. Até a nossa próxima aula. Bons estudos!